Oi pessoal, nesse vídeo eu vou explicar rapidamente para vocês o que é uma preferência insaciável. Então vamos logo à definição aqui. Uma preferência sobre nosso conjunto de consumo é insaciável se para todo x pertencente a RL+, ou seja, para qualquer cesta de consumo no meu conjunto de escolha, existir outra cesta de consumo nesse mesmo conjunto de escolha, tal que essa cesta, a segunda cesta, seja preferível àquela primeira. Ou seja, qualquer cesta que eu escolher vai ter uma outra cesta estritamente preferível a ela. Qualquer cesta. Ou seja, eu nunca vou estar satisfeito. Sempre eu vou poder melhorar. Sempre eu vou poder pegar uma cesta melhor. Ah, mas como assim? Isso não faz muito sentido e tal. Bom, existe talvez uma maneira mais fácil de pensar. Vamos pensar num conjunto de escolha que só tenha 3 cestas, né? E essa cesta aqui seja preferível a essa aqui seja estritamente preferível a essa aqui seja estritamente preferível a essa. Qualquer cesta que você escolher, sempre vai ter outra cesta que é estritamente preferível àquela. É uma coisa meio circular, mas simplesmente essa é uma preferência. Ah, mas isso não faz sentido. Ah, mas isso aqui não importa. Isso aqui é só uma definição e isso aqui entra dentro dessa definição. Se isso aqui faz sentido ou não, cabe a você, no seu modelo, especular isso, mas a definição é essa. Uma coisa que talvez faça mais sentido é você pensar numa cesta que, por exemplo, quando a gente tem recessão orçamentária, que a gente vai ver mais na frente, né? Então você não pode comprar uma cesta melhor, mas se você tivesse mais dinheiro, você sempre poderia comprar alguma coisa melhor. E existem infinitas cestas, por exemplo, uma cada vez melhor que a outra. Então talvez isso faça mais sentido para alguns de vocês. Eu sei que essas definições me confundiam muito quando eu comecei a estudar micro, mas na verdade elas são definições formais que simplesmente só querem dizer o que está escrito aqui, né? E quanto à aplicação delas, aí é outra história. Se aquela preferência fazer sentido ou não, não importa, mas a insaciedade é uma definição recorrente e ela é bastante importante em economia e até na interpretação econômica mesmo dos nossos modelos. Bom, vamos passar agora para preferências localmente insaciáveis, né? Então essa definição aqui é um pouquinho mais complexa, mas não é difícil de entender também. Vamos lá. Uma preferência vai ser localmente insaciável se para todo x pertencente a RL+, ou seja, para qualquer cesta pertencente a um conjunto de consumo, para todo epsilon maior que zero, vou explicar para vocês o que é esse epsilon, existe uma outra cesta tal que se a distância entre essas duas cestas for menor do que epsilon, essa segunda cesta ser preferível à primeira, né? Então é igual ao outro, só que aqui, como o nome mesmo diz, está falando localmente, o outro é insaciável, então podia ser que existe uma cesta, mas está muito longe lá, é uma cesta muito melhor, uma cesta muito mais na frente, assim, mas essa aqui está falando que existe uma cesta perto, sempre vai existir uma cesta perto, que é melhor, estritamente melhor que essa. Na postura de vocês, a insaciedade global não está estrita, né, a preferência, mas eu peguei rapidamente na internet, eu procurei, achei o livro do Krebs, de Microeconomic Foundation, se eu não me engano, e lá ele define como estrito, né, mas para vocês, então, acho que é melhor perguntar para o professor, porque uma definição está estrita e a outra não está, então, assim, melhor vocês tirarem essa dúvida, seja o caso, né, mas na minha opinião isso não é muito importante, não faz tanta diferença assim também não. Bom, então, o que é esse epsilon? O epsilon é um número maior que zero, qualquer número maior que zero. No caso aqui, vamos pensar assim, que ele é tão pequeno quanto a gente quer. Mas como assim tão pequeno quanto a gente quer? Bom, por exemplo, o epsilon, ele não pode ser zero, não pode ser menor que zero. Então, ele pode ser um número bem pequeno, por exemplo, 0,1. Ele pode ser um número menor ainda, 0,01. Ele pode ser um número menor ainda, 0,0000001. Ele pode ser tão pequeno quanto a gente queira. E aqui, na norma, a gente sabe que a norma é estritamente maior que zero. Ela não pode ser negativa, porque ela é uma distância. Então, quando a gente sabe que distâncias não podem ser negativas, então a distância entre x e y pode ser tão pequena quanto a gente quiser, porque ela é menor que epsilon, e não tem como ela chegar a ser negativa. Então, se o epsilon nosso é 0,001, a distância tem que ser menor que isso, ou seja, eles estão bem próximos. Mas qual que é a interpretação econômica disso? Bom, a interpretação econômica disso é que, para qualquer cesta que eu escolher, existe uma outra cesta tão parecida quanto aquela, que vai ser estritamente melhor. Simplesmente isso. Então, pertinho daquela cesta que eu escolhi, tem outra cesta bem parecida, que vai ser estritamente melhor do que ela. Para quem não lembra, vamos aqui ver um exemplo. Por exemplo, se x for x1, x2, rapidamente aqui, e y for y2, esses vetores, a gente sabe que a norma da diferença de x e y, ou seja, a distância entre esses dois vetores, vai ser x1 menos y1 e ao quadrado mais x2 menos y2
ao quadrado a raiz disso. Essa é a distância entre x e y. Se x está aqui e y está aqui, a distância é exatamente essa aqui, essa é a distância. Então, dois vetores estarem perto significa que os nossas cestas são parecidas. Então, se x1 está é um número perto de y1, x2 é um número perto de y2, as cestas são parecidas. Então, aqui pode ser simplesmente 4, 3 e aqui 5 e 4. Então, essas são cestas bem parecidas. Por exemplo, vamos pensar aquele exemplo da banana e granola de novo. Então, eu tenho um pouquinho mais de banana, eu tenho um pouquinho mais de granola, e é bem parecido, essa cesta está bem próxima. Vocês vão ver que essa distância mesmo, se não me engano, é raiz de 2. E está bem próxima. Pode ser mais próximo ainda, podia ser 4,1, 3,1, entendeu? Uma distância tão pequena quando a gente quisesse ter uma preferível. Simplesmente está falando que vai existir uma. Então ela é localmente insaciável se eu não puder me satisfazer localmente, se sempre eu estiver no perto. Então essa é uma definição, e a questão é ver onde é que ela vai ser aplicada, como é que ela vai ser usada, e isso. Bom, muito obrigado, até o próximo vídeo que eu vou falar sobre preferências monotônicas e talvez também sobre preferências